Olá, alunos! Na aula de hoje, irei falar sobre o reino animal, começando pelos invertebrados. Primeiro, os invertebrados não possuem crânio nem coluna vertebral, como os vertebrados. Os grupos são os poríferas, quinidários, plateumintes, neumatoda, molusca, anelídeo, artrópoda e equinodermata, antes de entrarmos nos cordadas vertebrados. Sabemos que a organização dos seres vivos são organizados, todas as moléculas são formadas através dos átomos e todas as células, organelas e células são compostas por essas moléculas. As células dão origem aos tecidos, a união de várias células, mesmo tipo de células, e esses tecidos organizados dão origem a diferentes órgãos, e esses órgãos compõem o sistema, e esse sistema compõe o organismo, o ser vivo. Esse organismo faz parte da população, e essa população de indivíduos da mesma espécie compõe a comunidade, que é a interação de um ser vivo com mais seres vivos. E a comunidade nada mais é que a interação, e o ecossistema nada mais é que a interação dessas comunidades no meio ambiente. Todos os animais possuem célula animal e possuem gametas, que são as células sexuais que vão formar um novo indivíduo que vai se diferenciar em vários tecidos. Eles vão ocorrer a fecundação do espermatozoide desse óvulo, que vai formar a célula totipotente, que é a célula que vai originar todas as demais células, que vão se diferenciar em vários tecidos. Chegando agora nos animais. Primeiro grupo porífera, eles são aquáticos, marinhos ou de água doce. Eles são sésseis, eles são encontrados fixos no fundo do mar, rocha, conchas e areias. Não apresentam sistema nervoso e nem tecido. As estruturas, temos os poros, que são orifícios onde a água penetra no corpo. O átrio é a cavidade central, onde a água penetra pelos poros e alcança o átrio. Os coanócitos. Eles possuem flagelos. E temos também os porócitos. São os poros. Eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelos ósculos, aqui, como está na imagem. Os coanócitos e os ósculos. A respiração cutânea direta ocorre diretamente entre a célula e o meio, através da troca gasosa por difusão entre oxigênio e sai carbono. É assim que eles respiram, pela respiração cutânea no tecido direto, porque entra pela água, oxigênio dissolvido nessa água, entra pelos poros, os porócitos, que vai para o átrio, a cavidade, são distribuídos esses oxigênios para os demais tecidos e depois ele sai pelo ósculo, a água com o dióxido de carbono. A excreção sai a água com os resíduos metabólicos, como o dióxido de carbono, as excretas, e é eliminado pelo ambiente pelo ósculo. A alimentação, eles se alimentam de partículas suspensas na água, protozoários, algas unicelulares, como a gente viu nos grupos anteriores. Através desse coanócito, o coanócito captura a partícula e são absorvidas. Coanócitos possuem flagelo. Os amibócitos, como mostra aqui na imagem, a outra parte é digerida pelos amibócitos, que são posteriormente distribuídos em todas as células. Então, ele é digerido por esse amibócito,
que distribui para as demais células. O alimento, o oxigênio. Temos várias estruturas de esponjas perfurantes, vermelha, que chamamos de cabeça de coral, esponja incrustante, essas que grudam sobre elas, esponjas vermelhas perfurantes e esponjas incrustantes são essas que grudam sobre a cabeça de coral. Tá? A cabeça de coral não é esponja. A esponja digitiforme é a esponja de forma variável e a esponja tubular. As formas de esponjas, o asconoide, o asco, que é o cilindro oco, com uma abertura superior ao ósculo. Temos o ciconoide, o sícon, de um aspecto de vaso fixo a um substrato. E temos também o leuconoide, que o átrio é reduzido e a parede do corpo apresenta um sistema de canais e câmeras. Vamos falar dos quinidários. Os quinidários são representados pelas anêmonas, caravelas, recifes de corais, pelas hidras, essa verdinha aqui, e as águas vivas. Eles são marinhos de águas tropicais rasas, tá? Aquela mais perto da beira do continente. Poucas espécies vivem em água doce e nenhuma terrestre. A morfologia, temos dois tipos, pólipo e medusa. A diferença é que o pólipo ele está fixo num substrato, já a medusa ela é livre e natante, ela nada pelo mar. Duas formas em diferentes períodos de vidas. Medusa natante, pólipos sésseis. Temos também as medusas gigantes. Exemplos de pólipos os anêmonas. Tipo de locomoção, ela pode também se locomover, ela é séssil, mas ela pode realizar alguns movimentos, como cambalhotas. Temos a locomoção da medusa, conforme a orientação desse desenho. O sistema nervoso, já ao contrário do porífera, os quinidários possuem um sistema nervoso, que são as células nervosas, que formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis. Sensoriais, o sensor para eles sentir algum movimento, por exemplo, da água ou de alguma presa, e o contráteis para que eles possam se movimentar. Eles possuem os tentáculos. Os tentáculos está presente o quinoblasto com as nemocistos. A célula quinócito está presente o nematocisto, que é um líquido urticante, é uma substância tóxica que auxilia na captura de presas e na defesa. Em contato com o humano, elas podem causar essas queimaduras. A respiração é cutânea, também direta, que a água entra, como ela não apresenta um sistema respiratório, nem um sistema circulatório, ocorre essa respiração cutânea direta, que é as trocas gasosas que ocorrem diretamente entre cada célula e o meio através da difusão. Então, a água entra, dissolvido o oxigênio nessa água, são distribuídas para os tecidos e ela sai na forma de CO2, as excretas e os resultados no metabolismo do indivíduo sai conforme o sentido da água, que vai sair desse corpo, sai o CO2. A alimentação, o sistema digestório é incompleto, porque ele não apresenta ânus. A única abertura é uma boca. A entrada do alimento é a saída dos dejetos. Então, onde ele se alimenta, ele também libera os dejetos. Os tentáculos introduz o alimento na boca digestível. Ele auxilia esses tentáculos, como tem uma aqui segurando o peixe, a caravela,
Ela introduz o alimento na cavidade digestiva quando ela segura como se fosse uma mão, esses tentáculos. A ação de enzimas, a destruição dos nutrientes por todas as partes do corpo. Os animais só voltam a se alimentar depois que eliminam os dejetos. Eles são carnívoros e alimentam-se de partículas em suspensão na água, de pequenos animais aquáticos como os peixes, as anêmonas e os peixes palhaços. Esses peixes palhaços não sofrem efeito das células urticantes da anêmona, que queima. O muco que recobre o peixe, provavelmente a hipótese que esse muco que recobre esse peixe protege contra o veneno das anêmonas. Por isso que eles vivem sobre essas anêmonas sem nenhum problema. Eles botam ovos ali, eles moram sobre essas anêmonas. As caravelas, elas são colônias, são vários pólipos, colônias, a união de vários indivíduos, como esses pólipos transparentes. Cada pólipo vai exercer uma função. Um exerce a função de digestão do alimento, outro exerce a reprodução e o outro a proteção de toda a colônia. Eles se flutuam sobre a água dos oceanos em alto mar, como uma caravela, possuem longos tentáculos de até 20 metros ou mais. Eles produzem substâncias urticantes que causam queimaduras. Os recifes de corais, eles são sésseis, são colônias de pólipos, também são colônias de pólipos. As zooxantelas são algas unicelulares que vivem dentro das paredes das células de cada pólipo de corais. Então, há uma relação interespecífica, uma simbiose, uma relação mutualismo. A mutualismo que é, os dois são beneficiados, tal como os corais, como as zooxantelas. Esses pólipos e as zooxantelas. Os pólipos, eles abrigam as zooxantelas e liberam carbono na respiração para as zooxantelas fazer a fotossíntese. Já as zooxantelas, ela disponibiliza carboidrato que ela produziu na fotossíntese para os corais, além de protegê-los também. O aquecimento global e o branqueamento dos corais. Os oceanos absorvem CO2 da atmosfera em excesso. Esse CO2 vai acidificar o oceano, vai tornar ele ácido, dificultando a formação dos esqueletos calcários. São estruturas que formam esses corais. Em temperatura acima do normal, por causa desse aquecimento global também, além desse excesso de CO2 que vai ser absorvido pelo oceano, as algas zooxantelas, elas acabam produzindo uma água oxigenada tóxica. Então, o coral, para se proteger, ele vai expulsar essas algas. O que acontece? Se essas algas elas saírem, o esqueleto branco dos corais vão ficar visíveis, como ocorre aqui na imagem. E não fornecerá mais produto fotossintético. E ela vai ficar desprotegida, sem alimentação, da acidificação do oceano. E essa acidificação do oceano vai provocar, que é provocada pelo excesso de CO2, vai acabar desmanchando essa proteção, esse esqueleto calcário desses corais. O que aqui está uma ilustração de quando entra o CO2 no mar. Esse CO2 ele interage com a água, vocês vão ver isso mais no nono. Mas é só para vocês terem uma noção do que acontece. O CO2 vai interagir com a água que vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai liberar vários ácidos em forma de hidrogênio. Esses ácidos liberados, temos aqui a concha, os esqueletos calcários dos corais, das conchas dos moluscos, vocês vão ver mais em frente, e os esqueletos dos calcários, como são todos de cálcio, eles vão interagir com esse ácido, que vai desassociar e vai, então, degradar
esse esqueleto calcário. E vai levar à morte desses corais. Entrando agora nos vermes, chamamos de eumintos. Ele é representado pelos plateumintos e nemateumintos. Plateumintos são vermes de corpo achatado e de pouca espessura. Ele é representado pela tuberlária, que é a planária, ela é de vida livre, ela não é parasita. E os outros dois grupos são parasitas, a cestoda, que é a tênia, as várias espécies de tênias, causadoras da teníase, e a trematoda, que são as Esquitosoma mansoni, que é a famosa barriga d'água. Os dois são parasitas, os dois grupos. Aqui tem as estruturas. Primeiro temos aqui da planária. Ela possui ocelo. O ocelo é um órgão sensorial, não parece olhos, mas não são olhos. Ele não enxerga. Temos também a boca e a faringe protátil, que serve para se alimentar. Ele também não possui ânus. E essa faringe ela sai quando ela vai se alimentar. Temos a morfologia da esquitossoma também. Aqui temos o macho e a fêmea. O macho essa parte de fora e a fêmea essa mais fininha de dentro. O macho possui um canal genicóforo, que vai servir para reprodução. Temos as ventosas ventrais. Temos a boca e a ventosa oral. O sistema nervoso são as células flama, é o sistema excretor. Temos as células flama, e nessas células flama estão presentes os poros excretores, onde vão sair as excretas. Temos o sistema nervoso, que é composto pelos glândulos cerebrais, não são cérebros, são glândulos cerebrais. E os nervos, esses glândulos cerebrais e nervos que compõem o sistema nervoso, ele tem cordões nervosos longitudinais também. Temos o esquitossoma. Não vou passar aqui mais para vocês, mas eu só vou passar algumas informações que vocês não precisam saber no momento. O esquitossoma barriga d'água, o que ocorre? O caramujo o caramujo é o seu hospedeiro intermediário e o ser humano é o hospedeiro definitivo. Intermediário, ele passa durante um período, e o definitivo, que ele passa um período mais longo. Uns ovos de fezes, presenteam os fezes de uma pessoa infectada, elas são liberadas no ambiente. Esses ovos desses esquistossoma, ele é ingerido, ele se transforma numa larva, um tipo de larva, e vai ser ingerido por esse caramujo. Esse caramujo, depois desse caramujo, essas larvas, elas vão se transformar e vão ser liberadas no ambiente. Ela encontrando o ser humano, ela vai penetrar no corpo desse ser humano, causando lesões, por exemplo, no intestino, porque ela vai chegar no coração, nos pulmões, e quando ela se fixa no intestino, ela vai se alimentar a forma adulta vai se alimentar de sangue, do indivíduo. Ela é a famosa barriga d'água porque ela acaba inchando o baço e o fígado, que é a forma aguda, a forma grave, crônica dessa doença, que pode até levar à morte. Temos a teníase, que ela normalmente ela está disponível em algum animal, porco ou boi, dependendo da espécie da tênia. Ela presente no ambiente, os ovos no ambiente. O porco e esse boi, eles vão se alimentar dela.
esses ovos, acaba ingerindo, que ele é um hospedeiro intermediário, como o caramujo da esquistossoma, o porco ou boi é intermediário, é o hospedeiro intermediário da tênia. Ele pode ingerir esses ovos, ele ingerindo, a pessoa que for se alimentar da carne desse indivíduo e a carne não estiver bem passada, desse porco ela não estiver bem passada, bem frita, bem cozida, a pessoa vai acabar se alimentando das larvas que o ovo vai se eclodir, né, nessa carne. Ela eclode esses ovos no indivíduo intermediário, no porco. Depois que eclodiu esses ovos, essa larva estará presente na carne desse porco. A pessoa vai se alimentar dessa carne, que não está bem passada, que não está bem frita ou cozida. Ele vai acabar se alimentando e ela vai diretamente pro intestino desse indivíduo. Ela chegando no intestino, ela vai ocorrer a autofecundação dela. Vocês vão saber mais sobre reprodução no 8º ano. Como ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo, vai ocorrer a autofecundação e ela vai reproduzir e formar vários ovos que vão ser liberados do intestino na hora das fezes e vai ocorrer esse ciclo. Os pneumotemintos, eles são vermes cilíndricos, não segmentados, eles são aquáticos ou de solo úmidos e são todos parasitas. Aqui temos as espécies, são todos parecidos, só alguma diferenciação. Tricoris, Ascaris, Strongyloides, Necator, Enterobius. As estruturas da digestão, tubo digestivo completo, os alimentos processados no interior do tubo digestivo. Então, é o primeiro indivíduo aqui nos animais, que tem um sistema digestivo completo. Nele está presente a boca, a faringe, vou ver aqui, o intestino e o ânus. O revestimento do corpo é a epiderme e uma camada muscular. Nos parasitas, esse revestimento, ele protege os parasitas de enzimas digestivas do hospedeiro, por isso que eles conseguem sobreviver no sistema gastrointestinal dos seus hospedeiros. Temos aqui o sistema excretor, que está representado pelo tubo em H, que é a célula em H, que são canais longitudinais expostos em cada lado do tubo digestivo. E temos o poro excretor, onde vai sair as excretas. Temos o sistema respiratório e circulatório. Ele não possui o sistema circulatório e respiratório, tá? Então, a respiração cutânea é direta, como ocorre nos grupos anteriores. Entra oxigênio e sai CO2. Como a maioria não é marinho, então é o oxigênio dissolvido no oxigênio ou no ambiente do indivíduo que ele está parasitando. Sistema nervoso, composto pelo cordão nervoso dorsal e o cordão nervoso ventral. E o gânglio cerebral, ele também não tem o cérebro ainda, ele tem um gânglio cerebral. Vamos voltar aqui. Ele também possui um esqueleto hidrostático, que mantém a forma do animal e proporciona alguma sustentação. A cavidade é cheia de líquido entre o tubo digestivo e a parede corporal. E permite a distribuição de várias substâncias como nutrientes e os resíduos e gases.
A cilostomíase, o famoso amarelão. Temos também como ele entra no organismo. A larva penetra no corpo do humano, através do pé normalmente, e passa pela corrente sanguínea até chegar no pulmão. Como ele faz isso? Ele entra pela corrente sanguínea, como o coração, o sistema sanguíneo e o pulmão estão interligados. Ele passa pelas artérias, segue caminho pelas veias, até chegar na circulação pulmonar, lá nos pulmões. Nos pulmões, eles perfuram os alvéolos e sobe pela traqueia até chegar à faringe. A faringe aqui é a transição de sistema digestório e respiratório do ser humano. Na faringe, ele segue caminho, então, pelo esôfago e vai direto para o estômago até chegar no intestino. Aí o ciclo, no intestino grosso, ocorre a fecundação e são liberados óvulos. As fêmeas liberam novos óvulos que, através nas fezes, essas fezes são expelidas e no ambiente, esses óvulos são eclodidos e liberado novas larvas e ocorre o ciclo novamente. Amarelão porque ele acaba lesando com a boca dele, ele acaba lesando o intestino desse indivíduo e acaba dando anemia, acaba ocorrendo perda de sangue. Por isso que dá essa aparência amarelão na pessoa. Escardíase é a lombriga. Como ocorre a contaminação, a pessoa infectada, ela libera as fezes de indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto ocorre a fecundação e eles liberam ovos. Esses ovos podem estar presentes em alimentos e água contaminadas. A pessoa acaba ingerindo e ela vai diretamente para o intestino, ocorrendo essa infestação que ocorre no intestino, a lombriga. O bicho geográfico, ele normalmente o hospedeiro dele é os animais domésticos, como gatos e cachorros. A característica é chamada de bicho geográfico porque ele se desloca na pele e deixa esses rastros no corpo, essa lesão semelhantes ao mapa geográfico. A filariose ou elefantíase, há um mosquito que ele é um vetor, ele acaba picando o indivíduo, no qual ele passa essas larvas desse nematelminto através dessa picada. Essas larvas, então, seguem no sangue do humano e que acaba ocasionando em lesões como inchaços de pernas, inchaços de filíria, porque ele vai diretamente para o sistema linfático, que é um sistema paralelo ao sistema circulatório. Ele acaba bloqueando a passagem dessas linfas, a drenagem da linfa e acúmulo dessa linfa produz esse inchaço semelhante aqui nas pernas. Os anelídeos, eles são encontrados na água doce ou marítima e em solo úmido, composto pelos oligoquieto, irudinha, que é as sanguessugas, e os poliquetos, que as estruturas possuem boca e ânus. Ele também tem um sistema digestório completo, tem cerdas, e o grupo se diferencia por cerdas, porque os oligoquetos têm essas cerdas pequenas, os poliquetos têm múltiplas cerdas, e já os sanguessugas não possuem. Essa estrutura boca, essas ventosas, oral e posterior da sanguessuga, serve para ela se alimentar de sangue.
do parasita, do hospedeiro dele. Esse clitério presente na minhoca é a estrutura que vai ajudar ela na reprodução, na fecundação. Sistema digestório completo. Então, sistema digestório completo. Presente boca, papo, moela, intestino e ânus. O papo, o alimento é armazenado, a moela é triturada, no intestino ocorre a absorção dos nutrientes e o ânus onde ocorre a defecação. Eles podem ser herbívoros, carnívoros e hematófagos, como sanguessugas, que parasitam um indivíduo absorvendo o sangue dessa pessoa. Sistema circulatório excretor, sistema circulatório fechado. O sangue corre dentro dos vasos. Ele tem uma proteína, a diferenciação dele, ele tem uma proteína hemoglobina, só que ele não tem hemácias como os mamíferos. Ele possui vaso dorsal e ventral, possui vasos contráteis, que são comparados com corações. Eles parecem que têm corações, mas não são corações, não chega a ser um coração. Chamamos de vasos contráteis. Tem essas proteínas, né, a hemoglobina, parece o sangue comum de uns vertebrados. Ele tem pares de nefrídeos por segmento. Esses nefrídeos ocorre a retirada e excretas do sangue e do celoma. Tá? Então, o sangue, como estão bem juntinhos os capilares do sistema sanguíneo dele, juntamente com os nefrídeos, estão bem unidos, aí ocorre essa retirada das excretas do sangue através desses nefrídeos, que é o sistema excretor. E são liberados com as excretas. Respiração cutânea. A respiração cutânea indireta, ela não é direta como os indivíduos anteriores, que já entra no indivíduo, o oxigênio e vai para os tecidos. Como ele tem um sistema completo circulatório, que ele possui aquelas proteínas, que eu passei para vocês, ela possui proteínas, as hemoglobinas, o vaso sanguíneo dela, ela possui esses vasos sanguíneos, esses capilares. Então, o oxigênio que entra pela epiderme, ela vai entrar em contato com esses capilares. Ele não tem pulmão, né? Então, ele vai entrar pela epiderme, não pelo pulmão como ocorre nos vertebrados. Ele entrando pela epiderme, essa pele, essa primeira camada da pele, e vai entrar em contato, então, com os vasos, com os capilares, no qual o oxigênio vai circular e vai ser levado para os demais tecidos. Por isso que ele tem aquela estrutura parecendo com um coração, os vasos contráteis, que ele bombeia para levar para os tecidos. Já começa esse processo de sistema circulatório, interagindo com o sistema respiratório. Não tem pulmão, mas ele já tem um sistema já iniciado, como se fosse o processo que ocorre entre o sistema circulatório e respiratório. Esse oxigênio entra, então, pelos vasos e são caminhados para os demais tecidos, através dos vasos contráteis, que manda esse líquido que ele tem com as hemoglobinas, vai mandando esse oxigênio para os demais tecidos. E tem o processo contrário também, que leva esse CO2 da respiração celular para fora do corpo, pelo um caminho contrário da entrada do oxigênio. Os anelídeos aquáticos, ele não tem a respiração cutânea indireta. E já ocorre a respiração branquial, que vocês vão ver mais em frente. Tem o glândula cerebral, que nem no último grupo. Cordões nervosos. É o sistema nervoso dele, longo cordões, há um par de glândulos em cada anel.
Então, ele possui anéis, por isso que eles são chamados de anelídeos. Cada anel tem um cordão nervoso. Então, como o metâmeros, que é um corpo composto por anéis revestido pelo celoma. Essa é a característica principal dos anelídeos, por isso que dá esse nome, anelídeos. Origíneos, vaquetas que não apresentam cerdas. Eles vivem em meio aquáticos ou terrestre úmido. Eles são hermafroditas, possuem o mesmo sexo no mesmo indivíduo e são hematófagos. Eles se alimentam de sangue de outros animais e produzem uma substância de ação anestésica que o indivíduo não percebe que está sendo parasitado. Possui aquelas ventosas. Vocês podem ver ventosa anterior, ventosa posterior. Uma ele utiliza para se segurar e absorver o sangue do seu hospedeiro. A importância ele já foi utilizado como importante na medicina, usado para o tratamento de hipertensão arterial e do enfisema pulmonar. Poliquetos apresentam cerdas evidentes. Eles vivem em meio aquático, néreis, e são os néreis, a primeira imagem, e os tubícolas, na segunda imagem. Temos oligoquetas, as cerdas eles são curtas, não conseguem nem visualizar direito. Eles são hermafroditas também, que possuem os dois sexos no mesmo indivíduo. E o minhocossuco, conhecido como a minhoca gigante. E temos tubifex vivendo em colônias no mar, no sistema aquático. A importância ecológica das minhocas: vivem no solo, especialmente em áreas com cobertura vegetal. A matéria orgânica é abundante e muito úmida. Elas cavam túneis e galerias. Elas penetram, propiciam a penetração de ar e de água na terra e água da chuva para as raízes da planta. Então, realizando esses canais, fazem com que a água entre pelo solo. Essa água entrando pelo solo será disponibilizada para as plantas, para os vegetais, para que eles possam utilizar dessa água e dos nutrientes presentes no solo, tá? Então, a importância mesmo ecológica é que eles fazem canais e túneis para que a água da chuva possa penetrar no solo. Elimina as fezes e produz humus que são fertilizantes nos solos. Então, as fezes das minhocas são fertilizantes para as plantas também. Essa é a importância ambiental dela para as plantas, que é a água da chuva disponível para as raízes das plantas. E o humus, que é as fezes delas, fertilizam o solo. Paramos por aqui hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre os artrópodes, os equinodermata e os moluscos. Ficamos por aqui, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.